Bom dia, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, por esse dia maravilhoso, dia do Senhor. Estamos aí participando da nossa escola bíblica dominical, com todas as dificuldades do nosso tempo. Graças a Deus temos compartilhado com os irmãos através das ministrações, da videoaula, e o Senhor tem abençoado a nossa igreja através de todos os professores. Louvado seja o Senhor pela nossa igreja, pela nossa superintendência, pelos nossos irmãos e aqueles que ajudam até na parte técnica, né? Nós agradecemos ao Senhor pela vida desses amados irmãos. Hoje, dando sequência ao nosso livro Estudos Bíblicos Doutrinários, estamos na lição 19 e vamos falar sobre a lei de Deus, Que estudo precioso e importante para nós, né? Qual a importância da lei? Algumas questões algumas pessoas levantam, né? Se estamos na época da graça, qual a importância da lei? Devemos obedecer à lei ou estamos debaixo da lei do Espírito, né? Então, há alguma confusão no coração de algumas pessoas sobre isso. Então, nós vamos tratar desse assunto, a nossa confissão de fé, e você tem o texto aí com você, trata de uma forma tão preciosa, e a palavra de Deus tem uma riqueza de versículos, né, que nos ajudam muito aí a entender o lugar e a importância da lei de Deus. Será esse o nosso objetivo, o nosso tema nesta manhã. O texto básico da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse conceito de lei é importante, porque Deus sempre se relacionou com o homem, desde a criação, desde Adão e Eva, através de um pacto, de uma aliança, de preceitos, de obediência e fidelidade que Deus colocou sobre a humanidade. Então nós vamos começar nosso estudo falando lá do início, né, da importância da lei, quando na criação houve um pacto de Deus com o homem, é o chamado pacto das obras. Então aí nós vamos, é o nosso primeiro ponto da lição, a importância da lei antes da queda e após a queda, ok? Então, primeiramente, antes da queda, lá no capítulo 2 de Gênesis, encontramos o seguinte texto, tá bom? Acompanhe Gênesis 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está instituído uma relação do homem com Deus, é o chamado pacto das obras, onde o Senhor dá uma ordem ao homem e uma promessa, mas há algumas condições de obediência. Havendo fidelidade de Adão e cumprimento à palavra de Deus, teria vida, mas havendo desobediência, consequentemente, traria a morte. Então, três aspectos sobre essa questão da lei no pacto das obras. Primeiro, constituiu uma aliança feita entre Deus com Adão. Segundo lugar, obrigava o homem a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. O texto diz assim: e Deus lhe deu uma ordem. Isso reivindica obediência ao homem. E no caso, era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tão simples, parece-nos tão simples, mas infelizmente houve a queda, houve a desobediência e as consequências. Se Adão cumprisse, certamente seriam cumpridas todas as promessas decorrentes deste pacto, seria vida, e vida plena e abundante. No entanto, ele quebrou, ok?
Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso foi a palavra de Deus através de Moisés ao povo lá no deserto, antes de entrar na terra prometida. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Como? Aí o versículo 20 fala: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus, na sua relação, a forma como ele se relaciona com o homem através do pacto, da aliança, ele dá uma ordem, um caminho para o homem, que no final, se ele seguir esse caminho dado por Deus, trará bênção, longevidade, vida. Ao mesmo tempo, a desobediência, como no caso de Adão, e depois, após a queda, também igualmente, a desobediência traria morte e a maldição. A maldição. A lei de Deus, depois da queda, no caso de Adão, foi o pacto das obras, aquela palavra, que é a aliança de Deus com Adão. Depois da queda, Deus também voltou a ter uma aliança com o seu povo. Quando ele escolheu Abraão, Isaque e Jacó, quando formou o seu povo, quando tirou seu povo lá do Egito, né? Quando organizou sua nação escolhida, abençoada, Deus deu uma lei também, deu a lei. E essa lei está sumariada, né? Sintetizada nos 10 mandamentos. Tá? Então, a partir dos 10 mandamentos, se desdobra as outras questões civis, morais na vida da sociedade do povo de Israel. E essa lei, que é sumariada nos 10 mandamentos, ela ainda continua como uma regra de justiça, como uma regra de retidão. É importante isso. Essa lei de Deus, que é sumariada, assim, resumida, né, ali nos 10 mandamentos, ela é efetiva, ela continua sendo presente e uma perfeita regra, um preceito de justiça para todos os homens, né? Então, lá em capítulo 20 de Êxodo, encontramos de 1 a 17 a descrição dos mandamentos que Deus deu a Moisés lá no monte, né? Então, falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo e, finalmente, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, servo, serva, boi, jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os 10 mandamentos está o resumo da lei de Deus e ela perdura. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela depois. Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19, nós encontramos uma fala interessante do Senhor Jesus Cristo sobre a questão da lei. Eu vou voltar um pouquinho, versículo 17 até o 20. Diz assim, Jesus disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir a lei. Versículo 19 e 20, Jesus continua dizendo assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
que falas importantes sobre Jesus, sobre o lugar da lei, a importância da lei, mesmo para a igreja, mesmo para o cidadão do reino de Deus, mesmo para os discípulos. Romanos 13, 8 a 10, o apóstolo Paulo fala algo importante sobre a lei. Ele diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Veja a relação que Paulo faz aqui sobre o cumprir a lei de Deus. Ele não está negando o valor da lei de Deus, mas que o cumprimento da lei se traduz, a sua prática, o seu cumprimento no amor, no amor. Uma segunda pergunta interessante, vamos tratar agora, como nós classificamos a lei de Deus, entendendo, principalmente no Antigo Testamento, os vários sentidos da lei, né? Os vários sentidos, conceitos da lei. Basicamente, a lei de Deus no Antigo Testamento, nós encontramos três formas de vê-la: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, ok? Lei moral, lei cerimonial e a lei civil. Primeiramente, a lei moral. A lei moral, como já vimos, ela está resumida, sintetizada, revelada nos 10 mandamentos, tá? A lei moral está resumida basicamente, tá? E uma forma perfeita de Deus nos 10 mandamentos. E contém as 2 tábuas da lei, né? Na verdade, se divide os mandamentos nas 2 tábuas da lei. Os deveres de Deus do homem para com Deus, os deveres do homem para com Deus e os deveres do homem para com o próximo, né? Então, não adorar outro Deus, não fazer imagem de escultura, guardar o sábado, o dia do Senhor, fazem parte da primeira tábua. A segunda tábua, não furtar, não matar, não adulterar, não cobiçar, faz parte da segunda tábua, os deveres do homem para com Deus e para com o próximo. Uma coisa importante sobre essa regra, sobre essa lei moral de Deus, ela prevalece ainda. Ela deve ser cumprida e obedecida, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, por todos os homens. Todos os homens. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 a 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai julgar todos os homens como padrão de julgamento a sua lei, sua palavra, aquilo que ele estabeleceu, aquilo que revelou. Ou seja, não é um julgamento sem causa, sem base. É baseado na quebra dos princípios, nos padrões, na ordem de Deus, na sua criação e para a vida da humanidade, que está resumida na sua palavra. Então, esta lei, ela prevalece, principalmente nós crentes, que temos a graça de Deus e a capacidade de Deus para cumpri-la, né? Para cumpri-la. Então, primeiramente, lei moral está lá no Antigo Testamento. Mas há 2 aspectos da lei que temos no Antigo Testamento, que é a lei cerimonial e a lei civil. Isso está muito claro lá no Pentateuco, particularmente, no livro de Levítico, em Êxodo. Está estabelecido lá os princípios cerimoniais para o povo e a lei civil, os estatutos e a lei civil. A lei cerimonial, ela foi dada ao antigo Israel. Ela contém diversas ordenanças sobre o culto, sobre a adoração, os princípios de sacrifícios, como o local de culto, a forma do culto, os instrumentos do culto, os agentes do culto, que eram lá os levitas e os sacerdotes, há preceitos e princípios de todo esse processo, a forma como deveria ser feito. Isso faz parte da lei cerimonial. Tudo isso, todos esses elementos, sacrifícios, oferta, tabernáculo, templo, tudo isto prefigurava a pessoa de Jesus Cristo. Jesus prefigurava, ou seja, anunciava
preparava, eram figuras, eram tipos do que Cristo haveria de realizar, o seu sacrifício, a sua obra de redenção por nós. Então, todos aqueles elementos cerimoniais do povo de Israel prefiguravam, anunciavam a obra, a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi Jesus, ok? E uma coisa muito importante sobre essa questão das leis cerimoniais, todas elas foram anuladas com o Novo Testamento, ou seja, foram cumpridas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Todas elas apontavam para Cristo, foram cumpridas em Cristo, ou seja, e foram assim finalizadas. Não precisa mais ter sacrifício de animais, nem nada daqueles elementos cerimoniais do Antigo Testamento, porque todos eles e cada um deles foram cumpridos na pessoa e na obra perfeita e única de Jesus Cristo. Isso temos muito elementos sobre isso, principalmente no livro de Hebreus. Um poderá estudar e entender como em Cristo, o nosso grande sumo sacerdote e também o Cordeiro Pascal, nele se cumpre toda essa teologia cerimonial de Israel se cumpre em Jesus. Sacrifício único, perfeito, suficiente para salvar e salvar perfeitamente todos aqueles que nele creem e se rendem a ele. Glória a Deus por isso. Que mensagem, que segurança nós temos naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Efésios capítulo 2, versículo 15, diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aboliu na sua carne, ou seja, na sua morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque ele cumpriu, no seu sacrifício lá na cruz, ele cumpriu todos os princípios e preceitos de uma morte vicária, de uma morte substitutiva, de uma morte expiatória. Tudo aquilo que aqueles sacrifícios todos do Antigo Testamento representavam e apontavam para Jesus. Colossenses 2, 16 e 17 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso, Paulo diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, todos os elementos cerimoniais eram tipos de Cristo, eram símbolos, apontavam para Cristo. É como uma sombra da pessoa, daquele que viria aqui, Jesus que já veio. Então foram anuladas. A lei cerimonial está anulada. Então não há lugar algum para, numa igreja evangélica, haver uma representação de sacrifícios assim efetivos. Não há lugar, embora já ouvimos falar de algumas situações por aí afora. É abominação, é abominável. Nada mais substitui aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Aí a lei civil, o terceiro aspecto da lei. Lei moral, lei cerimonial e lei civil. Obviamente foram dadas também para Israel. O antigo Israel, lá no Antigo Testamento. E contém o quê? Contém as orientações para a vida social, as questões comerciais, as questões do terreno, da terra, como lidar com o dinheiro, as questões penais. Ou seja, havia organização ali do povo de Israel e Deus estabeleceu estatutos, preceitos para eles como nação que estava sendo feita, foram assim orientados, né? Então, elas são importantes para nós. Em que sentido? Elas são importantes para nós em que sentido? Pelos princípios de justiça que estão lá. Não é que nós somos submissos àqueles preceitos civis, né? Ali foram para Israel no seu tempo. Mas esses preceitos, esses estatutos que foram dados a Israel, contém princípios morais, princípios que são significativos, independentemente da diversidade cultural, temporal que temos à distância com o Israel do Antigo Testamento. Ou seja, contém sim orientações muito úteis para as sociedades atuais, e tem muita coisa. Esse mundo está precisando de voltar para a palavra de Deus e temos esses modelos preciosos. Eu vou dar um exemplo apenas. Êxodo capítulo 23, 6 a 9 diz assim, olha:
não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Está falando para os juízes. Para os juízes em Israel. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Como a gente precisa disso, né? De justiça verdadeira, no estabelecimento de leis, no cumprimento de leis, nos tribunais. E vivemos os conflitos sociais por conta da desobediência dos padrões de Deus. De Deus acima de tudo. O versículo 7 diz mais: da falsa acusação te afastarás. Está falando a juízes de Israel. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ou seja, ser justo no estabelecimento do julgamento dos tribunais, sempre em prol da verdade, sempre em prol da verdade. O versículo 8 diz mais coisas interessantes. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Ora, isso foi dado ali, preceitos para o juiz em Israel. Mas, obviamente, isso prevalece para nós ainda hoje. Quanto nós sofremos a sociedade contemporânea por causa disso, da corrupção. Os homens se vendem, os homens compram favorecimento. Está no coração do homem a corrupção. Também, versículo 9, não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. E assim vai adiante o livro de Êxodo, muito interessante, o livro de Levítico também, com algumas considerações da lei civil de Israel. Foram para Israel, mas tem princípios muito importantes para nós também, ok? Um terceiro ponto importante na nossa lição, eu estou seguindo o roteiro da nossa lição que você tem aí, ó. Qual a relevância da lei de Deus para o crente hoje? Nós vimos assim, tem os seus aspectos, suas características, lei moral, civil, cerimonial, revelava um pacto de Deus com o homem que implicava obediência, promessa de vida ou morte como maldição, a desobediência. Aí a pergunta é, qual a importância e relevância da lei de Deus para nós, para o crente hoje? Vamos lá, pelo menos algumas considerações, tá? Algumas considerações. A primeira delas é o seguinte, ó. A lei de Deus aponta a vontade de Deus e orienta a nossa vida. A lei nos ajuda a entender a vontade de Deus, sim, e orienta nosso caminhar, nosso andar. O segundo ponto interessante, a lei nos educa o indivíduo a andar em retidão. Tem esse fator pedagógico, né? Deus assim nos ensina, Deus trabalha em nós, Deus educa o homem através da sua palavra, através da sua lei, educa na justiça, educa na retidão. A lei é importante sim em nos moldar e nos formar. Há um terceiro elemento interessante da lei, por isso que é importante, ela denuncia o pecado. A lei revela o pecado, o que é pecado aos olhos de Deus. Então a lei tem esse fator importante de denunciar o pecado e mostra as consequências do pecado. E finalmente, um quarto elemento que faz importante a lei para nós ainda hoje, né? Ela comprova as bênçãos da obediência. Então a lei assim nos mostra o caminho da retidão, nos mostra as consequências do pecado, mas nos mostra também as promessas da obediência, as promessas, recompensas da obediência. Se eu e você obedecemos o Senhor, os seus mandamentos, nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, segundo a sua palavra, certamente vamos desfrutar dos benefícios de uma vida bem-aventurada, feliz, abençoada por Deus. Ele há de cumprir as suas promessas. Por isso a importância da lei, né? Por exemplo, alguns textos, né? Salmo 119, todo o Salmo 119 é extraordinário nesse sentido, né? Mostra o lugar da lei, a excelência da lei, a bênção que a lei é. Salmo 119, apenas o versículo 1 a 3, diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Felizes, bem-aventurados os irrepreensíveis na sua vida. Como? Ele diz o que o nosso
autor sagrado, que andam na lei do Senhor. Versículo 2 diz: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Guardar é obedecer. Os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Feliz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E onde estão os caminhos do Senhor, se não revelados na sua palavra? Não tem nada de místico, amado, nem sensorial, nem tão diferente. A vontade do Senhor é revelada claramente aos seus filhos através da sua palavra. Que bênção! Romanos 3, 19 a 20 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Paulo vem tratando a questão de que nós não somos justificados pelas obras da lei, mas justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele vem trabalhando, argumentando isso na sua carta aos Romanos. É importante isso, tá? Ele vai falando isso. Então ele diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Depois ele vai dizer: a lei é boa. O problema não é a lei é boa, ela é espiritual. O problema é o homem. O problema é o pecado, é o princípio do pecado no coração do homem. Não é a lei, mas é o homem que é corrupto. Salmo 89, 30 a 32, diz assim o salmista: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Bom, esse dentre tantos outros textos que vão falar sobre as consequências de não cumprir a lei do Senhor. Aliás, a história do povo de Israel, ela é dramática. A história, a narrativa do povo de Israel no Antigo Testamento é dramática, porque é uma história de desobediência, de infidelidade à lei de Deus e, consequentemente, o cumprimento da palavra do Senhor, castigando e disciplinando o seu povo pela desobediência. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo está falando sobre a família no contexto da igreja. Falou de maridos, já tinha falado no capítulo 5 de as mulheres serem submissas, os maridos amarem suas mulheres como o Senhor. E agora vai falar de filhos e pais. E ele usa o mandamento. Usa o mandamento, claro, lógico. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor e honra teu pai e tua mãe. Ele estava citando o cumprimento do mandamento, da lei, para que te vás bem e seja de longa vida sobre a terra. Então não há nenhum conflito, não existe nenhum conflito. Estamos debaixo da graça e seguimos os preceitos da lei. É a graça que nos capacita a andar nos princípios da lei. A lei não foi anulada pela graça. Aliás, pelo contrário, a graça confirma a lei em nossa vida. E nós vamos ver lá na frente. Precisamos da graça para andar na lei. Aí chegamos num quarto ponto de nossa aula, de nossa reflexão, nessa lição tão preciosa. Será que existe, aí a questão, será que existe contradição entre observar a lei de Deus e viver debaixo da graça? Muitas pessoas dizem por aí, muitas correntes evangélicas, infelizmente por distorção doutrinária, ensinam por distorção mesmo, erroneamente, equivocadamente ensinam que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça somente, e que nós temos que dar atenção ao Novo Testamento. É uma dicotomia, é meio herético isso aqui, desde o segundo século, nós vemos os efeitos de uma pseudo-teologia que separa o Antigo do Novo, o Antigo Testamento do Novo Testamento, e uma das consequências é isso, que o Antigo Testamento é lei, então não tem nada a ver mais conosco, e nós somos agora do Espírito, é a dispensação do Espírito, a dispensação da graça.
Bom, isso tem consequências drásticas, né? Assim, terríveis sobre a vida dos crentes. Primeiro, o entendimento errado da Bíblia como um todo. Entendimento errado da Bíblia como um todo. A Bíblia é um só livro. Ela se complementa. O Antigo e o Novo se complementam perfeitamente. O Antigo se cumpre perfeitamente no Novo. Não há Novo Testamento sem o Antigo Testamento. E são promessas, são profecias e são ensinamentos que se cumprem plenamente no Evangelho e depois na vida da igreja. Então não há contradição, biblicamente, em observar a lei de Deus e viver debaixo da graça. E nós vamos mostrar alguns pontos aqui. Primeiro, a lei de Deus, obedecer à lei não contradiz a graça, mas confirma. Já disse isso. Segundo lugar, o Espírito de Cristo que está em mim, que está em nós, nos habilita, agora sim, nos habilita, nos capacita a cumprir os preceitos da lei. Então, o problema que havia era do homem corrupto. Por isso que o homem não pode se justificar pelas obras da lei, por guardar a lei, por obedecer a lei. Porque o homem é pecador. Nenhum homem cumprirá perfeitamente a lei de Deus. Nunca foi isso, nem antes nem depois. Ou seja, porque a salvação e a justificação não está no cumprimento da lei, em cumprir a lei, em obedecer. A salvação está na obra de Cristo. Então, somente isso. A salvação não está em um homem obedecer à lei de Deus. A salvação está naquilo que Cristo fez, levando nossos pecados lá na cruz. Ele já fez isso de uma forma perfeita. Agora, salvos em Cristo, pelo seu Espírito, ele nos dá o caminho, né, da educação no caminho da graça, que é a lei. Ele nos ajuda, ele nos habilita a andar na fé, a amar o próximo, a cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, a não cobiçar, a não adulterar, a não matar. São esses conceitos. Agora o crente, o cristão, tem nele o Espírito do Senhor da graça, que o habilita a cumprir os preceitos de Deus. Isso é maravilhoso. Então, pela graça de Deus, e somente pela graça, o crente agora, ele é livre e alegremente e espontaneamente, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer obedecer o Senhor. Ele quer fazer, ele deseja obedecer a palavra do Senhor. Ele quer cumprir os preceitos de Deus. Agora, o Espírito nele move a sua vontade, o seu querer. Ele não faz por obrigação. Como o legalismo, né, que havia nos dias dos fariseus em Jesus. Né? Cumprir a lei por uma questão de regra, de obediência religiosa. Não, agora você é livre em Cristo. A liberdade que você tem em Cristo agora move seu coração e desejo de servir, de obedecer, de fazer a vontade de Deus, de guardar os mandamentos. Aliás, Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A prova, Jesus deixou bem claro, né? A evidência do quanto nós o amamos e a prova do que o amor dele está em nosso coração é que nós desejamos andar e cumprir seus mandamentos. Isso é maravilhoso, né? Romanos 3, versículo 31, nesse entendimento da importância, né, de obedecer à lei, mesmo estando, por estar debaixo da graça, Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 8, 3 e 4, faz parte do texto principal de nossa lição, diz assim: porquanto que for impossível a lei, no qual estava enferma pela carne, quer dizer, não é a lei que estava enferma, mas a nossa carnalidade, né? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, Deus fez homem. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. O problema não é a lei, é o pecado. Aí Paulo termina dizendo: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O princípio da lei, a essência da lei, a filosofia da lei, o objetivo da lei, o preceito da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Igreja, povo de Deus. Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí sim estamos debaixo da graça. Aí sim, por estar debaixo da graça e andando segundo o Espírito, podemos amar o próximo, que é o cumprimento da lei, entre outras coisas.
Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Retenhamos a graça, pela qual, pela essa graça, sirvamos a Deus de modo agradável. É a graça que nos capacita a andar nos preceitos da lei. Finalmente, concluindo, tá? Nós vimos esses 4 pontos, irmão. A importância da lei antes e após a queda. Vimos que foi um pacto de Deus com o homem. Deus se relaciona com o homem através de uma aliança, né? De obediência. No Antigo Testamento, nós vimos que a lei se classifica de 3 formas: moral, cerimonial e civil. Cerimonial já não existe mais, está anulado. Civil também, porque foram para Israel no Antigo Testamento, mas a lei moral prevalece até hoje e para todos os homens. Terceiro lugar, qual a relevância da lei de Deus para o crente hoje? Nós vimos muitas coisas. Ela nos ensina, ela nos educa, nos aponta o pecado e nos dá um caminho de retidão. Ela é importante para o crente hoje. E quarto e último lugar, nós vimos agora, não há contradição entre obedecer a lei e estar debaixo da graça. Não há contradição nenhuma, pelo contrário. Por estarmos debaixo da graça e no Espírito, somos capacitados a obedecer à palavra do Senhor e fazer sua vontade e guardar os seus mandamentos. Ok? Gostaria de deixar aqui com os irmãos lembrar o seguinte texto, que está lá no Salmo 119, versículo 97 e 98. Diz assim o salmista: Quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Provérbios 119, versículo 105. Tão precioso esse texto, né? Ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, tua lei, tua palavra, e luz para os meus caminhos. Seja assim na tua vida, amado. Você é crente, sim, está debaixo da graça, sim, mas não estamos soltos assim, andar segundo o nosso coração, esperar o Espírito falar, não. O Espírito Santo fala através da palavra. É o Espírito que inspirou os autores, cada um deles, e registrou. É o Espírito que conduziu o processo. É o Espírito que ilumina a mim e a você. Ou seja, ele nos ilumina e fala conosco através da sua palavra, que é a revelação de Deus, do querer de Deus, da vontade do Senhor para a nossa vida. Que bênção entendermos isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Alguns crentes andam confusos, algumas pessoas andam confusas, esperando uma direção de Deus, de alguma forma na sua vida, de alguma maneira especial, para ela, muito diferente. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem a palavra de Deus, você tem a lei e o testemunho, como diz Isaías, vá a Ele. Vá a Ele, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí nós temos um caminho mais tranquilo, uma vida cristã mais segura, uma vida cristã mais firme, com mais estrutura, quando firmamos nossa fé na palavra do Senhor. E finalizando, 2 Timóteo 3, 16, 17, esse texto é importante para entendermos a lei de Deus, a questão lei e graça, e os tempos de Deus. 2 Timóteo, Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. E útil, toda ela. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? O irmão entendeu? O irmão compreendeu a importância da lei, o lugar da lei, tanto no passado como no presente, na minha e na tua vida? Que Deus te ilumine o coração, para você andar assim na palavra do Senhor, e toda a palavra será uma bênção na tua vida, um caminho de inspiração, de retidão, de justiça, de educação, para se tornar uma pessoa, um crente saudável na presença do Senhor.
Muito obrigado, que Deus abençoe realmente a sua vida e que aproveite meus estudos que estamos tendo em nossas escolas dominicais e esse livro maravilhoso que estamos aqui trabalhando. Muito obrigado, que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor.